Os ossos humanos representam uma das estruturas mais impressionantes e complexas do corpo, não apenas por sua capacidade de sustentação e proteção, mas pela composição sofisticada que lhes confere uma resistência admirável. Frequentemente comparados ao concreto devido à sua dureza, os ossos, no entanto, vão muito além da simples rigidez. Eles são formados por um tecido vivo, em constante remodelação e adaptação às demandas físicas que o corpo humano enfrenta diariamente. Assim, por mais estáticos e sólidos que pareçam, os ossos são incrivelmente dinâmicos e possuem uma estrutura multifuncional, projetada para absorver impactos, resistir a grandes forças e ainda se regenerar após lesões. Um aspecto central da resistência óssea é sua matriz mineral, composta em grande parte por cristais de hidroxiapatita e uma forma de fosfato de cálcio que, ao se agrupar no tecido ósseo, fornece a base de sua densidade e força. Esses cristais formam uma rede densa e rígida que, juntamente com outras substâncias minerais, faz com que os ossos sejam capazes de suportar forças de compressão comparáveis ou até superiores ao concreto. Entretanto, a composição dos ossos não se resume a esses minerais. O osso é também um tecido rico em colágeno, uma proteína que, ao se entrelaçar com a matriz mineral, confere uma certa elasticidade e flexibilidade à estrutura óssea, prevenindo que se quebre facilmente sob impactos e tensões diárias. Outra característica fundamental dos ossos humanos é a presença de diferentes tipos de células especializadas que desempenham papéis distintos e complementares na manutenção e remodelação do tecido ósseo. Os osteoblastos, por exemplo, são células responsáveis pela formação do osso. Elas depositam a matriz orgânica e promovem a mineralização, essencial para o crescimento e o reparo ósseo. Em contraste, os osteoclastos têm a função de reabsorver e ou destruir o tecido ósseo envelhecido ou danificado, contribuindo para o equilíbrio no remodelamento ósseo contínuo. Esse processo é conhecido como o turnover ósseo e é uma das razões pelas quais os ossos são capazes de se adaptar a novas condições, inclusive, de cicatrizar após uma fratura. Além de sua resistência e adaptabilidade, os ossos humanos possuem uma característica que lhes confere uma vantagem única em relação a materiais artificiais, como o concreto, a capacidade de regeneração. Quando uma fratura ocorre, o osso desencadeia um processo natural de cura que envolve a formação de um coágulo sanguíneo, a criação de um calo fibrocartilaginoso e, posteriormente, a remodelação óssea. Esse processo pode ser assistido por técnicas médicas, como o uso de gessos ou, em casos mais complexos, de placas e parafusos, que auxiliam o alinhamento e a estabilização da área fraturada. A capacidade de autorreparação é uma qualidade impressionante dos ossos, algo que nenhum material inorgânico consegue replicar com tamanha eficácia. Os ossos também desempenham funções muito além da proteção e estrutura física. Eles atuam como reservatórios de minerais e exercem um papel essencial na regulação do equilíbrio de cálcio no sangue, elemento vital para a condução nervosa e contração muscular. Em momentos de necessidade, os ossos liberam cálcio para a corrente sanguínea, atendendo às demandas do organismo e regulando processos bioquímicos essenciais. A complexidade estrutural dos ossos é ainda evidente em sua diversidade de formas e funções. Enquanto os ossos longos, como o fêmur, servem principalmente como alavancas para o movimento, ossos planos, como os da caixa torácica, têm a função de proteger órgãos vitais, como o coração e os pulmões. Ossos curtos, como os do carpo, e ossos irregulares, como as vértebras, desempenham papéis específicos que garantem tanto a flexibilidade quanto a estabilidade da coluna vertebral e articulações. Essa diversidade estrutural permite que os ossos respondam de maneira eficiente às necessidades distintas de suporte e proteção em cada parte do corpo humano. Por fim, o esqueleto humano é uma obra-prima da engenharia biológica. Em média, temos cerca de 206 ossos na fase adulta, organizados de forma a oferecer um suporte ideal e um equilíbrio para o corpo. Esta estrutura óssea, que ao nascer é composta por cerca de 270 ossos, passa por um processo de fusão durante o crescimento, adaptando-se continuamente para suportar o peso corporal e permitir uma variedade de movimentos e atividades diárias. Os ossos exercem um papel fundamental e insubstituível no corpo humano, funcionando como uma estrutura de suporte que permite a movimentação, oferece proteção aos órgãos vitais e atua como um importante reservatório de minerais. Diferente de um simples esqueleto estático,
como o de um prédio, o esqueleto humano é dinâmico e adaptável, moldando-se ao longo da vida para atender às necessidades do organismo e responder às diversas pressões e impactos que recebe. Os ossos estão distribuídos por todo o corpo em uma disposição que harmoniza leveza e resistência, permitindo tanto agilidade quanto firmeza na estrutura. Cada osso possui características únicas que o tornam adequado a funções específicas. Por exemplo, o fêmur, o osso mais longo e forte do corpo, tem a função de sustentar grande parte do peso corporal e é uma peça-chave na movimentação das pernas. A estrutura robusta e densa desse osso o torna capaz de suportar forças que excedem o peso total do corpo humano durante atividades como a corrida ou o salto. Em contraste, ossos como os ossos da caixa torácica são relativamente leves, mas formam uma estrutura firme e curvada que protege o coração, os pulmões e outros órgãos vitais no tórax. Outro aspecto importante é o papel dos ossos planos, como as escápulas e os ossos do crânio, que servem principalmente para proteger tecidos moles. A espessura e densidade desses ossos protegem o cérebro e outras estruturas sensíveis de impactos externos. A coluna vertebral, formada por uma série de vértebras, oferece um misto de rigidez e flexibilidade, permitindo que o corpo humano se dobre e torça sem comprometer a proteção da medula espinhal. Essa variedade de formas e tamanhos dos ossos exemplifica como o esqueleto humano é altamente especializado e adaptado para desempenhar diferentes funções de acordo com as necessidades de cada região do corpo. Ao nascer, os seres humanos possuem cerca de 270 ossos, mas esse número diminui para 206 na fase adulta. Isso ocorre porque muitos ossos se fundem durante o crescimento para formar estruturas mais robustas e estáveis. Um exemplo claro é a fusão das placas ósseas no crânio, que ao nascimento são separadas para permitir a passagem pelo canal de parto e o crescimento do cérebro nos primeiros anos de vida. Com o tempo, essas placas se fundem para formar uma estrutura craniana sólida e resistente. A fusão dos ossos ocorre principalmente na fase de crescimento, quando o corpo está em constante desenvolvimento e a estrutura óssea precisa de adaptações para suportar o peso crescente e a atividade física. Na adolescência, os ossos crescem e se alongam, adaptando-se ao tamanho e às novas demandas do corpo. Nesse período, a densidade óssea também aumenta, preparando o esqueleto para resistir a esforços físicos cada vez maiores. Esse processo de fortalecimento é essencial para prevenir fraturas e lesões. A perda de massa óssea torna-se mais evidente a partir dos 30 anos, quando o corpo começa a reabsorver o tecido ósseo mais rapidamente do que o produz. Esse processo se acelera em pessoas com deficiências nutricionais ou sedentarismo, aumentando a suscetibilidade a doenças ósseas como a osteopenia e a osteoporose. Isso torna a saúde óssea um ponto de atenção constante ao longo da vida, com hábitos alimentares e físicos que ajudam a prevenir a perda de densidade óssea e a preservar a integridade da estrutura esquelética. Apesar de sua grande resistência, os ossos não são indestrutíveis e podem sofrer fraturas quando submetidos a traumas intensos ou em condições que fragilizem sua estrutura, como na osteoporose. Fraturas ósseas ocorrem quando a força aplicada sobre o osso é superior à sua capacidade de resistência, resultando em uma ruptura. Existem diferentes tipos de fraturas, que variam de simples, quando o osso quebra em uma linha única, a complexas, com múltiplas fragmentações e potencial necessidade de cirurgia para alinhamento. O tratamento de uma fratura depende da gravidade e localização da lesão. Em casos de fraturas menores, a imobilização do osso por meio de gesso ou tala permite que ele se recupere naturalmente, com o corpo formando um novo tecido ósseo no local da quebra. Em fraturas mais complexas, pode ser necessário o uso de métodos cirúrgicos, como a inserção de placas e parafusos, para estabilizar o osso e garantir o alinhamento correto. O tempo de recuperação de uma fratura pode variar bastante, mas geralmente envolve semanas a meses, dependendo do tipo de fratura e da resposta individual do organismo. Após uma fratura, o corpo inicia um processo de reparo notável. A formação de um calo ósseo temporário é o primeiro estágio, e, ao longo do tempo, ele é remodelado até se transformar em tecido ósseo regular. Esse processo, no entanto, pode ser prejudicado pela idade, pela falta de nutrientes adequados ou pela presença de doenças ósseas, fatores que podem retardar a recuperação. A osteopenia é um estágio inicial de perda de densidade óssea, no qual o osso começa a perder sua densidade mineral, mas sem chegar ao ponto de fragilidade extrema característico da osteoporose.
Pessoas com osteopenia têm um risco aumentado de desenvolver osteoporose, especialmente à medida que envelhecem, e precisam de cuidados para evitar a progressão da perda óssea. A osteoporose é uma doença caracterizada pela fragilidade óssea extrema, o que aumenta o risco de fraturas, especialmente em ossos como o quadril, a coluna e os punhos. Ela é mais comum em idosos, principalmente em mulheres pós-menopáusicas, devido à redução na produção de estrogênio, um hormônio que auxilia na manutenção da densidade óssea. A prevenção e o tratamento de condições como osteopenia e osteoporose envolvem múltiplas abordagens, como a alimentação rica em cálcio e vitamina D, essencial para a absorção adequada do cálcio nos ossos. Alimentos como leite, iogurte, queijos, folhas verdes escuras, peixes e ovos são fontes valiosas desses nutrientes e devem fazer parte de uma dieta balanceada para a manutenção da saúde óssea. Além disso, a prática de exercícios físicos regulares, especialmente atividades de impacto e musculação, estimula a formação e o fortalecimento ósseo, enquanto a exposição solar moderada ajuda na síntese de vitamina D, fundamental para o metabolismo do cálcio. Essas práticas são essenciais para fortalecer os ossos e retardar a progressão de doenças ósseas, proporcionando uma melhor qualidade de vida à medida que o organismo envelhece. A saúde óssea é determinada não apenas pela genética, mas também por uma série de fatores de estilo de vida que podem ajudar a prevenir a perda de massa óssea ao longo dos anos. A alimentação, a atividade física e a exposição solar são componentes fundamentais para manter ossos fortes e resistentes. Além disso, certos cuidados específicos, como evitar o consumo excessivo de álcool e tabaco, são igualmente importantes para reduzir o risco de fraturas e doenças ósseas. A dieta desempenha um papel essencial na manutenção da densidade e resistência óssea. O cálcio é um dos minerais mais importantes nesse processo, pois compõe a matriz mineral que dá força e rigidez aos ossos. Alimentos ricos em cálcio, como laticínios, vegetais de folhas escuras, de espinafre, couve e certas frutas secas, amêndoas, figos, são ótimas fontes desse nutriente. A ingestão regular desses alimentos ajuda a garantir que o corpo tenha reservas adequadas de cálcio, essencial para a formação e manutenção da estrutura óssea. Além do cálcio, a vitamina D é igualmente fundamental, pois facilita a absorção de cálcio pelo organismo. Sem uma quantidade suficiente de vitamina D, o cálcio ingerido pode não ser adequadamente absorvido, o que compromete a saúde dos ossos. O corpo humano produz vitamina D em resposta à exposição solar, mas ela também pode ser obtida em alimentos como peixes gordurosos, salmão, atum, ovos e cogumelos. Para pessoas com baixa exposição ao sol, a suplementação de vitamina D pode ser recomendada, especialmente em países onde há menos incidência de luz solar direta. Outros nutrientes importantes incluem o magnésio, que ajuda a regular o equilíbrio de cálcio e vitamina D no corpo, e a vitamina K, encontrada em alimentos como brócolis, que é crucial para a formação de proteínas ósseas. Uma dieta rica e balanceada, focada nesses nutrientes, contribui para um sistema esquelético saudável ao longo da vida. A atividade física também é uma aliada poderosa para a saúde óssea. Exercícios de impacto, como caminhada, corrida, dança e pular corda, estimulam os ossos a se tornarem mais densos, uma vez que a força da gravidade e o impacto com o solo incentivam a formação óssea. Esses estímulos são percebidos pelas células ósseas, que respondem reforçando a estrutura para suportar o estresse imposto pelo exercício. O mesmo ocorre em atividades de resistência, como musculação, em que a força exercida pelos músculos no osso contribui para o aumento da densidade óssea e da força muscular. No caso de pessoas idosas ou com condições de fragilidade óssea, exercícios de baixo impacto, como o pilates e a natação, ajudam a manter a força e a mobilidade das articulações sem impor estresse excessivo nos ossos. Ainda assim, qualquer forma de atividade física, quando realizada de maneira regular e moderada, pode ajudar a reduzir o risco de osteoporose e fraturas, melhorando a coordenação e o equilíbrio, o que é essencial para evitar quedas. A exposição ao sol, de forma controlada, é uma das principais fontes de vitamina D para o corpo humano. A luz solar, especialmente no início da manhã e no final da tarde, estimula a pele a produzir vitamina D, que é então ativada pelo fígado e pelos rins para auxiliar na absorção de cálcio pelos ossos.
Para garantir uma produção adequada, recomenda-se que adultos se exponham ao sol de 10 a 20 minutos ao dia, sempre evitando os horários de pico, 10 horas às 16 horas, para minimizar os riscos de danos à pele. Para quem vive em regiões com baixa exposição solar ou em climas mais frios, a vitamina D pode ser suplementada para garantir que o organismo tenha níveis adequados dessa vitamina essencial. Em muitos casos, médicos recomendam exames para verificar os níveis de vitamina D no organismo, especialmente em indivíduos com histórico de osteoporose ou que fazem parte de grupos de risco, como idosos e pessoas com baixa exposição ao sol. Ao longo da vida, o corpo humano naturalmente passa por um processo de remodelação óssea, onde o tecido ósseo velho é removido e substituído por tecido novo. Esse equilíbrio é mantido durante a juventude, mas com o avanço da idade, a reabsorção óssea tende a superar a formação, resultando em uma perda gradual da densidade óssea. A osteopenia é considerada um estágio preliminar da osteoporose, caracterizado pela redução moderada da densidade óssea. Embora a osteopenia não cause fragilidade óssea extrema, ela indica que os ossos estão menos densos do que o normal, o que pode aumentar o risco de progressão para a osteoporose. Pessoas com osteopenia são incentivadas a adotar práticas preventivas, como o fortalecimento muscular, a ingestão adequada de cálcio e vitamina D, e a prática regular de exercícios físicos. Embora não seja uma condição necessariamente grave, a osteopenia é um sinal de alerta para reforçar os cuidados com a saúde óssea. A osteoporose é uma condição mais avançada e grave, caracterizada pela perda significativa de densidade óssea e aumento da fragilidade óssea. A doença torna os ossos mais suscetíveis a fraturas, especialmente em áreas de suporte de peso, como a coluna, o quadril e o punho. A osteoporose é mais comum em idosos, particularmente em mulheres pós-menopáusicas, devido à redução nos níveis de estrogênio, um hormônio que desempenha um papel importante na manutenção da massa óssea. O tratamento para a osteoporose pode incluir medicamentos para fortalecer os ossos e retardar a reabsorção óssea, além de recomendações sobre dieta e estilo de vida. Para pessoas com osteoporose, o fortalecimento dos músculos ao redor dos ossos também ajuda a prevenir quedas, reduzindo a probabilidade de fraturas. Além disso, fisioterapeutas podem orientar exercícios específicos para melhorar a coordenação, o equilíbrio e a postura, essenciais para evitar quedas em idosos. Manter ossos saudáveis é um esforço multifatorial que exige o envolvimento constante em práticas preventivas. Essas práticas não apenas evitam a perda de massa óssea, mas também contribuem para uma qualidade de vida mais elevada e independente, especialmente na terceira idade. A seguir, abordaremos com mais detalhes como diferentes fatores impactam a saúde óssea e como cada um pode ser utilizado para maximizar a resistência e a durabilidade do sistema esquelético. Para garantir ossos fortes e saudáveis, é necessário mais do que simplesmente incluir cálcio na dieta. Embora o cálcio seja essencial, ele não funciona isoladamente. O organismo precisa de um equilíbrio harmonioso de minerais e vitaminas para absorver e utilizar o cálcio da forma mais eficaz. Abaixo, abordamos cada nutriente e seu papel crucial na saúde dos ossos. Cálcio, como o mineral mais abundante no corpo humano, o cálcio desempenha um papel essencial na rigidez dos ossos. A recomendação diária de cálcio varia de acordo com a idade, o sexo e o estado fisiológico, como gravidez ou menopausa. Para a maioria dos adultos, o consumo diário recomendado é de cerca de 1.000 mg, enquanto mulheres pós-menopáusicas e homens idosos podem precisar de até 1.200 mg. Alimentos ricos em cálcio incluem iogurte, queijo, vegetais folhosos, como couve e espinafre, e amêndoas. Vitamina D, essencial para a absorção de cálcio. A vitamina D pode ser obtida através da exposição solar e de alimentos como peixes gordurosos, cogumelos e alimentos fortificados, como leite e suco de laranja. É recomendável que adultos recebam cerca de 600 a 800 UI de vitamina D diariamente, e isso pode variar dependendo do nível de exposição ao sol e das necessidades específicas de cada indivíduo. Vitamina K, e a vitamina K é importante para a formação de proteínas ósseas. Ela está presente em vegetais de folhas verdes, brócolis, espinafre, alface romana, e desempenha um papel importante na coagulação sanguínea, além de ser fundamental para a mineralização óssea. A ingestão diária recomendada é de cerca de 90 microgramas para mulheres e 120 microgramas para homens.
Magnésio. Cerca de 60% do magnésio total do corpo é armazenado nos ossos, onde contribui para a estrutura óssea e para o metabolismo do cálcio. O magnésio é encontrado em alimentos como sementes, nozes, grãos integrais e vegetais verdes escuros. A recomendação diária é de aproximadamente 310 a 420 mg para adultos. Zinco. O zinco estimula a formação óssea e inibe a degradação óssea. Ele é encontrado em carnes magras, frutos do mar, sementes de abóbora e grãos integrais. A ingestão diária recomendada é de cerca de 8 mg para mulheres e 11 mg para homens. A prática de exercícios é um dos pilares para a saúde óssea e é fundamental para todas as idades. Diferentes tipos de exercícios oferecem benefícios específicos, e é importante escolher as atividades de acordo com as necessidades de cada fase da vida. Exercícios de impacto moderado para jovens e adultos, caminhadas, corrida leve, pular corda e dança são atividades que ajudam a aumentar a densidade óssea e são recomendadas para jovens e adultos. Esses exercícios criam impacto nos ossos, o que estimula as células ósseas, osteócitos, a reforçarem a estrutura óssea. Exercícios de força e atividades de resistência, como musculação e levantamento de pesos, têm impacto direto na saúde óssea, pois estimulam os músculos a exercerem força sobre os ossos, fortalecendo-os. Adultos jovens que fazem treino de resistência podem ver uma melhoria significativa na densidade óssea, enquanto adultos mais velhos podem manter ou reduzir a perda óssea. Exercícios de baixo impacto para idosos e indivíduos mais velhos, atividades como pilates, yoga e exercícios na água ajudam a preservar a força e a flexibilidade dos ossos e músculos, enquanto minimizam o risco de fraturas devido ao baixo impacto. Esses exercícios são úteis para melhorar o equilíbrio e prevenir quedas, que são uma das principais causas de fraturas ósseas na terceira idade. Exercícios para fortalecimento do core e manter os músculos do core, abdômen, quadris e costas fortes ajuda a reduzir o risco de quedas, pois melhora a postura e o equilíbrio. Exercícios como prancha, elevação de pernas e alongamentos específicos são benéficos. A ciência médica vem desenvolvendo abordagens inovadoras para o tratamento de doenças ósseas. O tratamento de osteopenia e osteoporose, por exemplo, já inclui terapias como medicamentos moduladores de receptor de estrogênio, CSRMS, e bisfosfonatos, que retardam a reabsorção óssea e ajudam a prevenir fraturas. Além disso, o desenvolvimento de tratamentos à base de células-tronco e terapias genéticas apresenta promessas futuras para fortalecer os ossos ou até regenerá-los em casos de perda óssea severa. Outra área de avanço é a suplementação hormonal, principalmente em mulheres na pós-menopausa. Com o declínio de estrogênio, a densidade óssea pode ser preservada com a reposição de hormônios, embora essa prática deva ser avaliada caso a caso devido a riscos associados. A detecção precoce de doenças ósseas também tem melhorado com o uso de exames avançados de densitometria óssea, que medem com precisão a densidade mineral óssea. Essa avaliação permite identificar precocemente casos de osteopenia, antes que se desenvolvam em osteoporose, possibilitando um tratamento preventivo. Manter ossos saudáveis é uma tarefa contínua e essencial para a qualidade de vida em todas as fases. A estrutura óssea não é apenas uma base para o corpo, ela permite mobilidade, protege órgãos vitais e serve como uma reserva de minerais essenciais. A combinação de uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes como cálcio e vitamina D, associada à prática de exercícios e à exposição solar, cria as bases para uma saúde óssea sólida. O desenvolvimento de osteopenia ou osteoporose destaca a necessidade de prevenção e atenção ao longo da vida. Esses estágios de perda óssea não são apenas inevitáveis, mas podem ser prevenidos e controlados com as escolhas corretas. Cada medida preventiva, cada refeição nutritiva, cada sessão de atividade física reforça a resistência dos ossos, protegendo-os contra as consequências do envelhecimento. Essa abordagem holística da saúde óssea pode garantir uma vida mais ativa e independente, com menor risco de fraturas e complicações. Portanto, é essencial que desde a juventude até a fase adulta e idosa, o compromisso com a saúde óssea seja mantido. Conscientizar-se dos fatores que afetam a densidade óssea e buscar uma vida que integre bons hábitos alimentares, atividades físicas e uma exposição solar controlada são medidas que contribuem para ossos fortes e uma vida mais saudável e segura.
Manter ossos saudáveis ao longo da vida é uma tarefa complexa que requer um compromisso contínuo com hábitos saudáveis e práticas preventivas. Desde a juventude até a terceira idade, cuidar dos ossos significa investir em qualidade de vida, mobilidade e independência. A saúde óssea não é apenas uma preocupação para os idosos, é um objetivo de saúde geral que exige atenção em todas as fases da vida. A combinação de uma dieta rica em nutrientes, atividade física regular e exposição solar controlada cria a base para ossos fortes. À medida que envelhecemos, a atenção à saúde óssea deve ser intensificada, com ajustes na dieta e na prática de exercícios para acompanhar as mudanças do corpo. Além disso, avanços na ciência e na tecnologia médica continuam a oferecer novas possibilidades de tratamento e prevenção, aumentando a expectativa de uma vida ativa e saudável. Essas práticas, somadas à conscientização e ao acesso a tratamentos avançados, podem ajudar a reduzir o impacto das doenças ósseas na população. O papel da sociedade, dos profissionais de saúde e das políticas públicas é fundamental para garantir que informações e cuidados estejam acessíveis a todos. Envelhecer com ossos saudáveis é um direito e uma meta que se alcança com conhecimento, prevenção e ação. Em suma, investir na saúde óssea é investir na própria qualidade de vida. A prática regular de exercícios, uma alimentação adequada e os cuidados específicos com o corpo permitem uma vida mais ativa e menos sujeita a limitações físicas. A ciência continua a evoluir, e cada novo avanço traz esperanças para que possamos, cada vez mais, envelhecer de maneira saudável e independente. A jornada para a saúde óssea é uma responsabilidade contínua, que começa cedo e continua a nos fortalecer ao longo da vida.